Senhor Pai, agradecemos a Ti, primeiramente pela nossa vida, pela nossa saúde, né? Agradecemos por o Senhor estar colocando a Sua mão entre nós, nos protegendo dessa doença horrível que é o Covid-19, né? Nos dando livramento, né? Te peço, Senhor, nessa noite de hoje, que o Senhor cuide dos nossos familiares, cuide dos nossos irmãos, de todos aqueles que eles amam, que eles gostam, né? Que o Senhor abençoe o nosso povo brasileiro, né? Que o Senhor consiga amenizar Amém. essa doença, né? Que o Senhor consiga colocar a sua mão forte e poderosa para que venha a cura, a vacina, porque o Senhor é o médico dos médicos. Amém. Inicialmente, agradeço a Ti, Pai, pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela nossa saúde, né? Não nossa, como de todos os familiares. Agradeço a Ti, Senhor, por esse ministério, Arca da Vida. Agradeço por mais uma quinta-feira do discipulado. Agradeço ao pastor Paulo, reverendo Elias, Cristina e todos aqui presentes, Henrique. E que essa noite seja mais uma noite abençoada. Em seu nome, com a sua palavra, agradecemos a Ti. Amém. Amém. Meus irmãos, só fazendo uma pequena recapitulação, nós iniciamos, né, um estudo mostrando que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, né? E que nós precisamos ter a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Também analisamos a criação, né? Quem Deus criou primeiro, tá? E analisamos que Deus criou primeiro os anjos, né? O exército de anjos, né? E um deles se rebelou, tá? Analisamos toda a criação e a queda e a salvação. Então, o Espírito Santo de Deus, através da entrega das nossas vidas, se apoderou de cada um de nós, e assim ele começa a fazer uma grande obra, né? Geralmente numa pedra bruta, que somos cada um de nós, e o processo de santificação e conversão vai até o final de nossos dias. Então, vamos iniciar, né, o novo estudo que é justo de conversão. O vocábulo conversão sempre nos traz mudanças, sejam quais forem a natureza e fatos convergentes. Explanação. Vamos abordar 3 formas de conversão: natural, físico e espiritual. Conversão natural. Vamos explanar um assunto que está bem explícito, né, que é a conversão das estações climáticas. Nós estamos... o mundo está vivenciando isso aí. Primavera, verão, outono, inverno. Estamos vivenciando comportamentos inversos da normalidade das estações. Não se sabe mais, né, o que é a que estação climática estamos vivendo. Chove desordenadamente em diversos estados e países, outros sofrendo pela seca, por falta de chuva, o sol está bem mais quente, né? Os blocos de gelo dos mares ocidentais se derretendo, elevando os níveis naturais das águas, né, do mar, que, sem dúvidas, a Terra está sofrendo impactos dentre a inversão ou conversão das estações. Concordam, meus irmãos? Sim. O mundo está vivendo
uma inversão ou conversão das estações, né? Conforme nós já analisamos aqui, né? Chove em tempo que não é para chover, não chove em locais e a seca abrange aquela localidade, né? Em outros lugares a cheia, né? O sol quente realmente derretendo o gelo, enfim, estamos vendo uma inversão ou conversão, né, da natureza. Amém? Amém. Agora, só complementando o que o senhor falou, pastor. Ontem eu estava conversando com um cliente que ele é um grande produtor de grãos, principalmente de feijão. Aí ele estava falando, eles já falam hoje, assim, vai depender da chuva, vai depender do clima, do exato. sol. O que quer dizer isso? Com a transformação climática, com o crescimento da indústria, né, o homem em si, né, com a tecnologia e a vontade do homem de crescer na indústria, né, principalmente na indústria, hoje o clima ele não é mais o mesmo, né? Antigamente, um agricultor ele sabia o dia de plantar, né? O dia que a colheita ia progredir e o dia de você colher a safra. Hoje, ele tem que usar a tecnologia, entre aspas, né? Para que ele consiga plantar, arar a terra e tirar o fruto por causa dessa... Trazendo para a parte espiritual, na verdade, toda essa situação climática natural, né, ela vem sendo modificada por culpa do próprio homem, né? Pelo poder, o homem fazendo desmatamento, né? Desobstruindo as matas, enfim, nós sabemos muito bem, tá? E tudo está sob o controle do Senhor. Mas vamos ver aqui, conversão ou inversão física do material e elétrica. Um exemplo, para que possamos entrar no assunto espiritual, né? Um motor elétrico, ele pode ter sua rotação para a direita ou para a esquerda, inversão da corrente. Certo. Ele é composto do físico, formato existente, material que foi fabricado, e elétrica, a energia que faz mover o motor. Então, esse motor ele pode rodar para a direita ou para a esquerda. Assim é a conversão espiritual, né? Muitos, a grande maioria, geralmente, se converte do mal para o bem. Mas, na verdade, outros também se convertem do bem para o mal. O mundo está posto no maligno, né? E tudo depende, na verdade, e tem o controle do Senhor. Então, dentro desse contexto, né, de inversão e conversão natural e física, né, nós vamos entrar na parte espiritual. Amém? Então, conversão espiritual está na página 2. Tá? Conversão espiritual e dos valores humanos. Conversão espiritual das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ver com o nosso seminarista Rafael o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nós já analisamos de que quando existe a entrega das nossas vidas ao Senhor Jesus, automaticamente nós passamos a ser povo de Deus. Fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Já houve aí o quê? Uma conversão. Né? E aí, dando o versículo 10. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, presta bem atenção. Aqui nesse versículo 10, ele expressa claramente que nós só passamos a fazer parte da família una de Deus quando existe a entrega total de nossas vidas, e aí sim passamos a fazer parte do povo de Deus. Ainda respondendo essa mesma pergunta com relação à conversão espiritual, em Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26, o nosso irmão Rafael. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ok? Então, pastor, nesse versículo aqui, 26, né? Que aí você vê, sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Agora. Amém. Parte técnica aqui no microfone, mas já foi organizado. Estão ouvindo bem? Então. Amém? Bom, Romanos 9, versículo 25 e 26, justo fala, versículo 25, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Mais uma vez, confirmando que só passamos a ser povo de Deus, família de Deus, quando confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, né? E amada a que não era amada, né? Que, na verdade, o Senhor ama a todos aqueles que ainda não foram alcançados, tá? Abomina a iniquidade, o pecado que está no mundo. Amém? E aí o que acontece? Quando nós confessamos Jesus Cristo, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, conforme já for explicado, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós, né? Nós passamos a ser partícula do corpo de Cristo, porque nós formamos o corpo de Cristo. Quero até lembrar, Rafael, que o apóstolo Paulo, e a todos quantos estão nos ouvindo, o apóstolo Paulo ilustra, inclusive, o corpo de Cristo como ele traz uma ilustração como corpo humano. Todos são importantes no corpo. Essa é importante falar. Um é olho, o outro é ouvido, o outro é boca, o outro é nariz. Mas vocês já pensaram um corpo sem a boca? Um corpo sem o nariz? Assim é o corpo de Cristo. Todos são importantes dentro do contexto
do corpo e da igreja do Senhor. Agora, completando o que o senhor falou, eu comprei um livro de um pastor americano, que eu confesso que eu não me lembro o nome dele, mas ele falou o seguinte, que até Cristo faz bem contra a Covid. O que ele quis dizer com isso? Ele fez um lance interessante. Quando você se entrega a Cristo, o teu corpo não é o templo do Espírito Santo? Sem dúvida. Aí o que ele diz? Bem colocado. Passamos a ser o templo do Espírito Santo. Casa e morada do Espírito Santo. Aí o que ele diz? Na conversão, se você bebe, que faz mal beber, você deixa de beber. Nós vamos ver tudo isso, bem colocado. E se você bem colocado. Fuma, você passa a parar de fumar porque você começa a ver que você só tem um caminho. Se você tem um caminho em Cristo, se você tem um caminho no Espírito Santo, se você começa a aprender que seu corpo é o templo do Espírito Santo, então você tem que fazer o quê? Você tem que começar a se purificar. Né? Então, aí ele até faz uma brincadeira, uma analogia. Aí você começa a caminhar, você começa a pegar um sol, você começa a pegar a vitamina D. Então, o que ele quer dizer com isso? Hoje, qual é uma das maiores ferramentas contra a Covid, escrito por ele? A conscientização de que nós somos o templo do Espírito, que o Espírito habita em nós, e a partir do momento que o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós, o Pai, o Filho e o próprio Espírito passaram a reinar nas nossas vidas. E aí, outra coisa muito importante, viu, Rafael? Que nós passamos a ter a mente de Cristo. Exato. Né? O Espírito Santo, ele tem a função de gradativamente e convencendo a natureza humana caída, pecaminosa, do erro, do juízo e do próprio pecado. Sabendo que o amor de Deus, ele sabe como trabalhar cada uma de nossas vidas. Vou dar mais uma acrescentada aí. É isso aí. Então, quando você tem essa certeza que seu corpo é o Espírito e o templo de Deus, do Espírito Santo, um dos fatores também positivos contra qualquer tipo de doença, quando você está entregue ao Espírito Santo, a sua mente, ela o quê? Ela purifica, ela engrandece, você começa a deixar de pensar, aí aquilo ali não vai dar certo, aí eu não sei se eu vou ali, senão a coisa não vai acontecer. Então, isso já está mais do que comprovado cientificamente. Quem tem a mentalidade em Cristo, quem tem a sua conversão em Cristo, até a sua autoestima, ela é diferenciada, ela é, além de ser diferenciada, ela é elevada, e as pessoas começam a notar a diferença em você. Lembra uma que o senhor falou para mim? Olha, quando você estiver na rua, as pessoas vão ver uma luz diferente em você, elas vão ver uma transformação diferente em você. Então, o Espírito Santo, você está em Cristo, você está na palavra, é fundamental para você até evitar doenças como estresse, depressão e por aí vai. Até porque, conforme a própria palavra orienta, não mais nós vivemos. Cristo passou a viver em nós. E aí vem a grande arma. E esse viver de que agora vivemos pela fé. Exato. Pela fé naquele que nos amou e se entregou por nós. Pela fé na palavra que é o próprio Jesus. E aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus vai convencendo, né? Venham todos. Primeiro ele faz o apelo a todos quanto ainda não chegaram a ele.
E nós vamos ver gradativamente aqui na leitura. Venham todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. E isso por quê? Porque todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Os céus, a terra, os mares e tudo quanto nela há. A minha vida, a tua vida, os teus filhos, o teu marido, os teus negócios. Tudo ao Senhor pertence, tudo está sob o seu controle. Agora, amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Dentro do contexto desse mandamento, que os 2 mandamentos se resumem nos 10, tá? Nesses 2, amar a Deus e ao seu próximo como sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, aquele que expressa esse amor, ele procura estar de acordo com a orientação da própria palavra. Amém? Então, aquele que mentia, nós vamos ver aqui, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que adulterava, não adultere mais. O que fazia falcatruas, que não faça mais. A coisa é tão ampla. O que é que o Brasil precisa e o mundo para que nós possamos ter vida e vida em abundância? Entrar na arca. Entrar na arca. Amém? Amém. Amém. Eu quero até fazer já minha propaganda. Não, mas olha, ô, Henrique, nós está virando bom no mexendo. Nós estamos escrevendo um livro e o Brasil tem jeito? Tem jeito, O Brasil e o mundo precisam entrar na arca. A arca já está pronta. A arca é Jesus. Então, se nós tivéssemos, por que a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor? E o povo aquele escolheu para a sua herança. Quando se governa no temor do Senhor, o povo é abençoado. Exato. Então, tudo depende. Isso é o governo da família, isso é o governo da sua própria vida, porque as pessoas dizem assim: a vida é minha. Está falando besteira. Eu já falei tanto isso. E eu também. A vida é minha. A vida não é sua, a vida a Deus pertence. Você passou a ser mordomo dessa própria vida. Agora, um detalhe aí. De cuidar para o Senhor. Um detalhe complementando aí que o senhor falou. A pessoa fala assim: mas eu tenho fé. Aí acontece uma situação, uma divergência qualquer, algum obstáculo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sabe aquela historinha? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tenha fé. Espera aí. Se você não tem fé, se você não é determinado, como diz nas Escrituras, Deus não é homem para mentir. A promessa dele é clara. Amém. E você não pode, como se diz, tirar o foco. Tu não foca no trabalho? Tu não foca em ganhar dinheiro, entre aspas. Esse ano eu vou comprar um carro zero. Você não está focando numa coisa material? Foque na palavra. Foque no que Deus, o Espírito Santo, lhe fez na promessa. Amém. Amém? Que é o mapa da vitória. Exato. Mas vamos dar continuidade. Em 1 Pedro... Não. 1 Pedro 1, 13 e 25. Portanto... 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Onde está isso? Jesus. Página 2. Aqui. Cadê? Pedro, cadê tu, Pedro?
1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ah, tá. Amém? E Deus disse... Não. Não. O meu tá Mas diferente. vós... Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é profunda. Aí é que está. Quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? Nós nos convertemos das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí o que acontece? Deus quer fazer de cada um de nós um vaso de ouro, um vaso de prata, para uso dele próprio. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não dá uma... Tá? Ainda no versículo 10, diz: vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. No 9, não sei se eu falei por si, não sei se foi por... hoje eu fui no... Ainda no 9. Ainda no 9. Vamos lá. Falando das trevas para a maravilhosa luz. Veja, hoje eu fui... O que a gente tem que agora, pastor? Eu tô sentindo no meu coração que nesse discipulado a gente tem que botar um toquezinho, um salzinho da Malásia, né? No cotidiano. Amém. Hoje eu fui calibrar o pneu do carro e tal, aquela coisa toda, fui tomar um café. Aí, numa conversa com a menina sobre a Covid ainda, aí eu falei assim, olha, ou você vira urso, que o urso, o que o urso faz? Ele come, vai para a caverna e fica lá. Fica lá 6 meses. Ou tu vai para a luz. Eu até brinquei com ela, ou tu vai para a luz, vai andar, porque vai acontecer. Não é essa questão. Veja, aí você vai dizer assim, eu creio em Deus, né? Eu tenho fé, mas eu posso acordar hoje feliz da vida, atravessar a rua e ser atropelado. Ok? Mas o que você tem que pensar? Esse é o caminho. Esse é o caminho da vida, da verdade, da palavra e do Espírito Santo. Ou você escolhe a treva, ou você escolhe a luz. Amém. Mas eu quero ainda trazer dentro desse contexto que Deus não nos ofereceu uma vida sem problemas. Ao contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí é que está a questão da fé. A palavra, nós temos que confiar. Né? Estamos passando pelo problema? Sim. Mas a palavra de Deus também diz de que o justo pode passar por muitas, não poucas. Muitas aflições. Mas de todas. Não de uma nem de duas. De todas o Senhor os livra. Aí vamos lá. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você pode dizer o quê? Com a Covid, eu perdi um parente, não é? O que importa e o que precisamos chamar a atenção, né, de todos quantos estão partilhando conosco é a questão salvação. É o preparo para que, quando nós passarmos dessa para melhor, como se diz a história, né?
que vamos nos encontrar com o Senhor, estejamos preparados. Exato. Preparados como? Não que nós, pelo nossos méritos, mas porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E aí o que acontece? Não existe mais, nós já vimos isso, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam mais segundo o curso deste mundo, né? Que procuram andar segundo a orientação da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E é por isso que eu enfatizei, e em todos os estudos, nós vamos estar aí sempre martelando com relação à veracidade da palavra, que é o próprio Jesus. Então, o que é que nós precisamos fazer? Quer bênção? Obedeça. Obedeça. O que aconteceu conosco através daqueles que nos representavam? Adão e Eva. E nós já vimos. Nós, um dia, na criação, fomos abençoados. Toda a criação de Deus, todos os animais, né? Todas as árvores frutíferas, né? Já foi explicado, na terra não existia erva daninha, passou a existir com a desobediência do homem, né? Que Deus ali impôs a lei, vocês podem comer de todo fruto que se encontra no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do jardim, do conhecimento do bem e do mal, que se encontra no meio do jardim, porque se dele comerdes, certamente morrerás. E aí é que está a realidade. Qual a luta do povo de Deus, tá? No dia a dia, no caminhar com Cristo, é vencermos o mundo como Cristo assim venceu. Mas nós não temos condições de vencer se o Senhor não fizer a obra. Se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra, que aí é que está a história. Nós temos que confiar plenamente em tudo no Senhor. Ele sabe como está trabalhando a vida do pastor Paulo. Ainda hoje eu estive visitando o pastor Jurandir, se estiver participando conosco, já fiz convite a ele, e a gente estava analisando isso. E o Senhor está trabalhando a vida de cada um de nós, cada um de uma forma diferente, porque nem nós mesmos conhecemos a nós. Agora, aquele que nos fez do pó da terra, que criou cada órgão, esse sim sabe como trabalhar as nossas vidas. Ele sabe quem somos nós. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma coisa? Fica. Ah, Maria, fica à vontade aí, pode falar, minha irmã. Maria de Fátima. Está ouvindo? Alô? Maria de Fátima? Ela está com o fone desligado. Você deve estar ouvindo aí? Tem como passar a mensagem para ela? Ô, pastor Paulo. Então, Pode falar. A confessão, o que eu entendi, além da obediência, é a gente persistir, é isso? Perseverar. É um fruto. Né? É um fruto do Espírito. O fruto do Espírito que nós recebemos através do próprio Espírito Santo, que ele produz o quê?
paz, paciência, delicadeza, domínio próprio, amor, perseverança. Em tudo, perseverança em seguir a orientação da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer. Não é? Posso acrescentar? Veja o que a irmã falou. Olha, a caminhada na minha cabeça, quando você se converte, é a mesma coisa que o médico dizia assim para você, ó, você tem que caminhar todo dia. Caminhar todo dia não é fácil, né? Às vezes é chato, às vezes você vai ter que caminhar debaixo do sol muito quente, ou às vezes vai ter que caminhar debaixo da chuva. Então, eu na minha cabeça, eu acredito que a conversão, ela também não é fácil. Eu sempre, quando eu falo isso, eu estou falando por mim. O que eu era e o que eu estou buscando ser hoje na minha vida, o que Deus está me dando de graça. Amém. Então, eu sempre acreditei em certas coisas que eu fazia na minha vida. Um exemplo, para o mal, né? Eu acreditava que para ganhar dinheiro eu tinha que passar por cima de certas pessoas, tinha que ser um cara inescrupuloso, tinha que ser um cara falso, maldoso, né? Traidor. Então, da mesma forma que é na sua conversão. Então tem um apóstolo Paulo que eu admiro muito, né? Eu gosto muito da liturgia dele, que da mesma forma que ele foi um perseguidor de filhos do Evangelho, quando ele se converteu, ele foi firme até o fim. Não é? Então ele dormiu no relento, pegou chuva, passou fome, dormiu em cima de pedra, né, ao relento, mas levou tapa na cara, né, foi açoitado, né, foi surrado, foi preso, mas ele não abria mão do que ele acreditava. Então, no Evangelho hoje, na minha cabeça, é isso. Você tem que acreditar. Poxa, eu vou fazer jejum. Poxa, eu vou orar, eu vou ajoelhar. Então, hoje você vê coisas que acontecem no teu contexto, hein, pastor? No geral, o pastor sabe o que eu estou falando, que você já olha assim e fala, rapaz, o cramunhão está atingindo fulana para tentar me atingir. Então, a caminhada é isso. Você tem que permanecer firme. É isso aí. Então, bem colocado por você, existem coisas nas nossas vidas que permissíveis por Deus no trabalhar das nossas vidas, que ele vai permitindo algumas adversidades, e isso para que busquemos muito mais a ele, né? Ele sabe como trabalhar a natureza de cada um, né? Então, uns são trabalhados através, quando necessário, porque quem sabe é Deus, através de uma enfermidade, e ali Deus sai quebrando, amassando o vaso, né? Outros, Deus permite situações afetivas na família. Tem testemunho que diz, puxa, eu entreguei minha vida ao Senhor e meu marido me deixou. E agora? Em primeiro lugar. Aí você diz assim, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Foi o bem. Se a palavra de Deus diz, aquele que Deus uniu, não separe o homem, existe a vontade permissiva de Deus. Na vontade permissiva, muitas vezes é dolorosa. Mas quando nós estamos no centro
da vontade de Deus, até o absurdo que possa ter ocorrido ou que venha ocorrer, Deus vai transformar em bênção. Amém. Eu creio. É essa a realidade. Então, nós precisamos confiar. A única coisa que precisamos fazer, vigiai e orai sem cessar. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, tentando a quem possa tragar. O trabalho do Espírito Santo é santificar, convencer, para que sejamos santos. E o trabalho do inimigo de nossas almas é nos afastar da presença de Deus, tá? Para as coisas que não agradam a Deus e que nos distanciam de Deus. E quando existe o distanciamento da divindade nas nossas vidas, as trevas, elas assumem. E só tem uma maneira. O inimigo de nossas almas é feroz e tem poder. A única arma que nós temos contra o inimigo de nossas almas é estarmos de acordo com a palavra de Deus. Então, uma coisa que é real. Mas já vem, pastor, vem falar. Eu sou dizimista. Ah, tá. Já vem falar em dízimo, pastor? Misericórdia! Nós estamos aqui. Eu não era, é uma conversão. É. A palavra de Deus diz: em que me roubas? E agora? Está aí Malaquias, capítulo 3. Em que me roubas? Quem rouba é o quê? Ladrão. Então, não interessa há um minuto atrás para Deus a tua e a minha transgressão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se afastar dos caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Organizarei a tua vida. E aí, meus irmãos, o que é que eu quero trazer? Só um minuto. Filha, me bota um pouco d'água, te agradeço. O que é que eu quero trazer? A minha vida, Rafael, como eu sei que a tua também era, tanto fazia estar cheio de papel. É, isso é verdade. Mas não é verdade? Olha, cheio de dinheiro, que eu sempre fui empresário, sempre tive negócio, comerciante, né? Mas como de uma hora para outra, eu hoje sei quem era, o devorador. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz, não é o dia do tudo, não é o dia da rosa ungida, não é o dia do corredor de sal, mas trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa e depois fazei prova de mim. E verás se eu não abro as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, eu posso enganar você, você pode me enganar, mas a Deus ninguém engana. Então, quando eu me entendi de gente, no sentido, quando eu digo entendi de gente, no Senhor, eu procurei, até os dias de hoje, obedecer. E chama sabedoria. Obedecer a palavra de Deus em todos os sentidos. Eu era mulherengo. O apóstolo Paulo, ele diz, na sua carta aos Coríntios, reduzo a minha carne à servidão. Servidão. Sabe o que quer dizer isso? Esmurro, em outra versão,
esburro. O que é que ele quer dizer com isso? Não é para você estar batendo em você, não. A natureza humana pecaminosa, ela pede, por exemplo, para você ir casado e tal, você adulterar e ir para um motel. O espírito, porque é uma luta constante. Espírito de Deus, que habita em nós, e a natureza humana pecaminosa, que está sendo trabalhada, que a cada dia vai se convertendo. Tá? Então, a natureza humana pede para ir para um bar. O Espírito de Deus nos convence a nós virmos para a igreja. Veja a luta entre a natureza humana e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos convence de nós devamos, primeiro, amar a Ele sobre todas as coisas. Se nós o amamos sobre todas as coisas, nós vamos adulterar, porque vai magoá-lo. Vai magoar. Né? E assim também vai magoar aquele que você está traindo ou aquela. Tá? Então, dentro também desse contexto de desobediência, que você fugiu, adulterou a palavra, quando ela diz não adulterarás, né? Quando se falar em adulterar a palavra, não é só no adultério de infidelidade em casa, né? Com a família. Conjugal, não. Mas a infidelidade à própria palavra. Não roubarás. Se a pessoa roubou, adulterou a palavra. Não matarás. Não dirás falso testemunho. É a mesma coisa quando Deus impôs o mandamento a Adão. É a mesma coisa. Então, a conversão, ela é diária. Nós não temos poder para nada, mas aquele que habita em nós é maior, nós só precisamos fazer, eis-me aqui. Tem coisas muito profundas que é você e Deus, e você dizer, Deus conhece teu coração. Meu Deus, eu não consigo deixar isso. Eu não consigo, me ajude, mas eu não quero viver assim. Eu não quero. E Deus, que é amor, aí sim, que é misericórdia, que conhece as intenções dos corações, Ele vai nos dar poder de vencer a tentação. Então, é essa a realidade. Alguém quer interagir, alguma pergunta, alguma fala? Fique à vontade aí, para enriquecer melhor até o estudo. Alguém quer trazer alguma palavra? Bom, vamos passar à frente, né? Romanos, capítulo 9, versículo 25 e 26. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Bom, eu não sei se nós estamos dando uma repetida, mas veja, é importante. Quando diz aqui em Romanos 25, né, 9, 25, o que ele quer dizer? E amada a que não era amada. É só para eu entender, né? Como também diz em Oséias, chamarei meu povo, aqui não era meu povo, e amada, aqui não era amada. Não, isso agora é uma pergunta minha, pessoal, tá? Eu queria entender. Antes de você fazer uma pergunta, eu quero até dizer, eu acho que os irmãos devem ter visto. Nós repetimos. Não, eu vejo. Nós repetimos, e, na verdade, você vê a soberania de Deus. Repetiu porque tinha que repetir. Porque é isso que precisamos ter, de compreensão. Não é? Qual o nome da irmã? Porque ficou mais claro. Né? O intuito desses estudos não é correr, entendeu, é compreender. Deu para entender agora. Não é verdade, meu irmão?
como é que a caminhada... São esses sinais Exato. que a gente tem que começar a perceber, né? Então, são esses pequenos sinais. A gente podia chegar aqui e falar, pô, repetiu de novo. Mas não é. Então, às vezes, há necessidade de, na sua caminhada, você voltar, você corrigir, você rever o que foi feito e você começar a ter a sensibilidade dos sinais. Que Deus vai chegar para você, ó, vamos fazer o seguinte, é igual o caderninho de tabuada ou aquele velho e bom caderno de caligrafia. Eita, essa palavra aqui não está legal, olha, essa aritmética aqui, passa a borracha aqui, vamos corrigir, vamos voltar, né? Como se diz, vamos voltar lá para refazer, vamos rever isso aqui, essa informação. E a caminhada na minha cabeça é isso. É você rever de novo, você, né, ver os erros que você teve e até mesmo absorver os acertos para que você, lá na frente, você caminhe melhor, né? Seria isso, diretor? É isso aí. Amém. Mas vamos para Oséias, capítulo 1, versículos 9 e 10. Vamos lá. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Eu quero só lembrar uma coisa, aqui vem a promessa que Deus fez a Abraão e a sua fidelidade. Quando terminar o versículo, nós vamos ver a fidelidade de Deus, né? Que ele é fiel à sua própria palavra, porque ele é a palavra. O faraó que o diga. Por isso que ele escravizou o povo. Mas vamos lá. Vamos lá. Todavia, não é isso? O número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, e lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Pronto. Por quê? A promessa que Deus fez a Abraão, que dele sairia uma grande nação, a se contar como areia, grão de areia do mar, é incontável, né? Então, a mesma coisa aqui também representa a promessa que o próprio Deus fez em Gênesis, que a gente já estudou, no capítulo 3, versículo 15, que da mulher nasceria o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente, né? Esta te ferirá o calcanhar, que é o pecado, quando a serpente pica, né? Quando nós pecamos, a serpente nos picou, mas que através da mulher nasceria, que foi Jesus Cristo, né? Escolheu a mulher Maria, bendita entre as mulheres, né? Que concebeu do poder do Espírito Santo, tá? E assim nós somos salvos através do seu filho que pagou o preço de cruz, né? Que foi crucificado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está vivo. Está. Jesus reina. O Senhor está sentado à destra de Deus Pai. É essa fé que precisamos ter. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor, antes da sua ascensão aos céus, Ele deixou claro aos seus discípulos, à igreja nos dias de hoje, eis que eu vou para o Pai e vou preparar o lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse versículo, nessa fala do Senhor,
nós analisamos que o interesse do Senhor não é que nós fiquemos aqui na terra para semente, não. Primeiro, que quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, passamos a fazer parte da família de Deus. Tá? E que a nossa nação verdadeira não é a terra, é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Né? Então, o próprio Espírito Santo de Deus, no caminhar das nossas vidas, ele vai nos preparando. E quando estiver preparado, nós vamos ver gradativamente nesse próprio estudo, o Senhor, a pergunta é, o Senhor, ele se alegra na morte dos que não foram salvos? E a Bíblia relata, de forma alguma. Mas o Senhor se alegra na morte dos salvos, porque morre para nascer para a vida eterna. E essa é a nossa luta. Reaver a vida eterna que nós já tínhamos e que nós perdemos através da desobediência de Adão e Eva. Ou seja, nós somos herança da desobediência. Exatamente. Então, em todos os sentidos, precisamos caminhar, trilhando pela palavra, e aí nós vamos ter, inclusive na terra, vida e vida em abundância. Mesmo apesar dos pesares, dos problemas, os problemas vêm, mas estamos tranquilos. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo nos consola, nos fortalece, né? É as ondas do mar da vida vindo sobre nós e nós ali confiantes. É essa confiança que eu e você precisamos ter. E outra, só para finalizar o que o senhor falou, para nós gerarmos frutos, nós precisamos ser mexidos. O que é o mexido? Eu vou explicar. Como é que você faz para plantar? Você não tem que mexer a terra, você não tem que, como se diz, remover ela, né? Virar ela, né? Amaciar ela, preparar ela para que ela adubar, colocar a semente para que essa semente dê bons frutos. Então, somos nós, começamos na conversão e temos que ser mexidos, como diz lá no vaso, né? Temos que ser batidos, moldados, sempre transformados para caminhar. Amém. E aí, meus irmãos, vamos para a próxima pergunta aqui. Conversão dos valores humanos. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Tudo aquilo que nós vemos falando. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é... Não. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então, é tudo aquilo que Deus disse, venham como estiveres, mas quando chegamos ao Senhor, sejais santos. E aí vem 1 Pedro, que explica detalhadamente, capítulo 1, versículo de 13 a 25. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes... Bem colocado. Como filhos obedientes à sua palavra. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, o que eu quero até reafirmar, que cada um tem uma história para contar. Né? Então, quando eu não tinha o temor, amor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o próprio Espírito Santo de Deus, que passou a viver, a habitar no pastor Paulo e em cada um de nós, na sua igreja,
tá? No meu caso, que eu saía do trabalho e ia para as boates, né? Namorar. E a bailar. E aí, veja bem, aí a pessoa dizer assim, mas isso não é bom. Isso é muito bom para a carne. Exato. E não vamos estar com conversa mole, não. Para a natureza caída, as urgias da vida. Agora, eu não consigo. Tem coisas, Rafael, que você fazia, e que eu também fazia, e que cada um de nós fazíamos, e que você não consegue mais se ver naquela situação. Você não consegue. Por quê? Porque não é você quem vive. Cristo passou a viver em você. Aí no 15. É essa a realidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, é essa a realidade. A santificação nos aproxima de Deus. E quando nós realmente matamos a nossa natureza humana, Deus, então, cada vez vai ficando mais forte na nossa vida e as suas promessas se cumprindo. É essa a realidade. Eu não concluí aquela questão do dízimo e eu quero dizer, eu sou dizimista fiel. A partir do momento que eu passei a ter esse entendimento que 10% de tudo quanto nós ganhamos não me pertence, tá? Deixando claro, esclarecido, bem esclarecido pelo nosso seminarista Rafael, aquele que criou o Arca da Vida, que não é o nosso caso. Ele criou o ministério Arca da Vida para abençoar outrem. Agora, a Igreja do Senhor, né, através do ministério, como nós temos aqui apresentado, QR Gold, né, para que você deposite o melhor para o Senhor, eu quero dizer, hoje, não quer dizer que isso tenha que acontecer na vida de todos, mas foi um voto que eu fiz ao meu Deus. Senhor, que o mundo trabalhe para mim. Exato. Que eu trabalhe para ti. Que eu use o mundo. Não deixe que o mundo me use. Que eu use todo o dinheiro do mundo, é para você usar. Mas não deixe que o dinheiro jamais venha me usar, mas que o Senhor me use 24 horas por dia. Foi fácil? Não. Está sendo fácil? Não. Mas a minha vida, a partir de que eu tenho 30 anos de evangelho, tá? Uma outra coisa que eu quero, já ensino, eu pegava meu dízimo e comprava Bíblias, eu devolvia ao Senhor, erroneamente. Levava para os presídios, que eu tinha um ministério de presídio, para ver a conversão. Lembrando até, eu dizia assim, o homem, o Robson conhece bem, o ex-Paulo doido falar da Vila do Remédio, conhecido, né? Que dizia, matou, roubou, estupou, tem mais que morrer. Aí Deus converte, e aí coloca amor no coração desse homem, e ele vai cuidar de quem matou, de quem roubou, de quem estuprou, né? E lembrando uma coisa, que como empresário na época, eu cheguei na empresa, era uma sociedade, a ter quase uns 80 sem carro. Fiquei sem nenhum. E agora? Entreguei minha vida a Jesus, olhe, foi um rebu, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Amém. Mas aquele que disse, faça-se os luminares, do nada foi feito, que haja luz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele é o mesmo que continua a fazer o inexistente passar a existir. Porém, esforçai-vos, tende bom ânimo.
Eu venci o mundo. E nós lutamos muito. Deus me deu saúde. Deus me deu sabedoria. Nós construímos, vírgula. Eu não sei como foi construído. Foi o Senhor quem fez isso. Tenho essa certeza. Só não roubei, nem fiz falcatruas, mas lutei e continuo a lutar. Mas hoje eu só trabalho para Jesus. Não vivo de igreja. Que o obreiro é digno do seu salário. Amém, é mesmo. Mas a igreja, a obra de Deus, é o maior banco que você pode ter para a sua vida. A questão do dízimo, por exemplo, mais uma vez, não é uma questão material, mas é uma questão espiritual, que Deus não precisa do teu nem do tão pouco do meu dinheiro. Tudo é dele. A tua vida, o teu marido, os teus filhos, os teus negócios, a Deus pertence. Você comeu hoje, foi Deus que te deu de comer. Amém. Você lanchou hoje quando chegou aqui, foi o pastor Paulo que me deu de comer. Foi o Senhor que tomou providência. E assim é essa realidade, meus irmãos. Pastor, eu queria só complementar a questão do dízimo. Eu tinha ódio de ouvir falar a questão do dízimo. Eu nunca entendia. Falei, porque não tinha entendimento. Rapaz, esse cara negócio de dízimo e tal, e tinha pastor que chegava na igreja e não, está aqui na Bíblia e tal, explicava. Então, o que é só para o pessoal entender do Ministério Arca da Vida. O Ministério Arca da Vida ele foi criado para não ter dinheiro de ninguém. É isso aí. Glória a Deus. Porque o Ministério Arca da Vida ele foi criado, primeiro, por uma orientação do Espírito Santo, por orientação de Deus. Eu tenho um compromisso, que isso é em sonho, que o senhor sabe disso, que tudo que eu ganhar a partir desse ano, em nome de Jesus, eu chegarei até 70% do meu ganho para a obra dele. Amém. Porque o que vai ser proporcionado da diferença? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. É isso que eu quero dizer. Deus conhece. Eu darei esse testemunho de coisas grandes que estão acontecendo que, para a vista do homem, seria impossível. Exatamente. Mas você tem que crer. Olha, meus irmãos, eu chorei quando se diz assim, lá só não vi o sangue correr. Mas sabe o que é você ter tudo que você tinha na sua vida? Construiu ali, aliás, levantei as paredes da terra que Deus me deu há 30 anos atrás, mas a CELP disse que a terra era dela. A chefe disse que a terra era dela. A prefeitura disse que a terra era dela. O DNR disse que a terra era dela. Mas o Senhor dos senhores, a autoridade das autoridades, dono dos céus, da terra, dos mares, de tudo quanto ela há, inclusive dessa terra que separou para que o pastor Paulo Coelho tirasse o seu sustento dela e trabalhasse para ele, como estou aqui trabalhando, disse, a terra é sua. E aí, meus irmãos, eu sem dinheiro, sem condições de nada, é um testemunho. Tá? São empresas poderosíssimas. Eu sem condições nem de ter um advogado. Mas o Senhor levantou um advogado, tá? E ele, como juiz dos juízes, me deu ganho de causa. Eu sou CELP, chefe, DNR, prefeitura. Quebraram tudo que era meu. Sabe o que é você ver? Eu não tinha mais condições de nada. Aí é que está a glória de Deus. Por que eu estou trazendo esse testemunho? Eu não sei o que você está passando. Apenas confia no Senhor. Procure, sim, matar a sua natureza humana, tá? Para seguir a palavra de Deus. Creia. É essa a realidade. Creia agora, indiscutivelmente. Tem tempo para plantar. Isso. E tempo para colher. Tempo para arar e o tempo de colher. Exato. Amém? Amém? Mas vamos lá, versículo 16. 16. Porquanto está escrito, sede santos,
porque eu sou santo. Né? E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em termo durante o tempo da vossa peregrinação. Presta atenção. Muito forte isso que eu já falei. Nós não somos desta terra. Nós somos cidadãos do céu. Estamos aqui peregrinando. Existe um tempo, tá? E nós vamos, porque o apóstolo Paulo, olha, presta atenção, é no fundo do meu coração. Assim como o apóstolo Paulo dizia, para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro. O pastor Paulo, você pode dizer, amanhã, Senhor, se tu me levares hoje, eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu te peço em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza para onde vou. O Espírito de Deus confirma com o meu espírito que eu sou salvo. O Espírito Santo de Deus confirma com o meu espírito que eu vou andar em ruas de ouro, morar em casa de pedras preciosas. Nada nesse mundo se compara à glória de quem em Cristo nos há de ser revelada. Não tem mais. É essa a realidade. Apenas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Dando continuidade, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória. Deus, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. É porque eu não consegui virar a página aqui. Aí eu fui ler ali. Amém. Bom, agora eu quero dar. Agora eu quero falar. Pode falar. Não, volte lá, diretor, na tela. Volta lá na tela. Que acho que tem coisas importantes para a gente conversar, falar, até na questão da conversão. Você vê ali no 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, né? Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, você veja bem, quando Deus prepara esse cordeiro com sangue imaculado, o que ele quer dizer para você após Eva e Adão ter comido o fruto proibido, após ele ter exterminado o povo do mundo por intermédio de um alagamento e salvou as espécies com a arca, né? Aí ele vem na promessa e diz: foram salvos aqueles que, na época, confiaram na promessa do próprio Deus e daquilo que estava por vir. Como, por exemplo, nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor. E aí, como eu falei antes, o Brasil, eu, você, cada um de nós, o mundo precisa entrar na arca. Quem é a arca? A arca hoje, para que não venhamos a perecer. A arca é Jesus Cristo. Exato. Então é entrar na arca e vivenciar a arca. Procurar matar a natureza humana, clamando a Deus. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, não te preocupa no sentido de que eu não consigo deixar, mas Deus vai te ajudar, Deus vai te dar poder, porque é dele, por ele, para ele, a honra, a glória e o poder.
complementando o que o senhor está falando, quando a gente diz assim, eu não consigo deixar. Outra experiência minha. Gente, eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Eu sou testemunho. E o senhor testemunha disso. E eu dizia para minha esposa, eu adoro, eu amo fumar. Eu tenho que fumar, eu tenho que beber café. E eu passei 10 anos da minha vida afirmando que adorava fumar, mas no meu íntimo eu chegava para Deus e dizia assim, Senhor, me larga desse vício. Me larga desse vício. Aleluias. É um testemunho vivo. É um testemunho. Então, quer dizer, e há 1 ano e meio eu parei de fumar, né? E eu digo a vocês, hoje, quando eu vejo uma pessoa fumando na rua, eu não fico assim, que ruim, que fedor. Realmente é um cheiro horrível. Mas eu fico assim, Senhor, faça com que essa pessoa se livre desse vício. Amém. Eu oro por ela. Amém. Porque isso é amar. Isso é amor. Só quem passou por isso sabe o que é. Alcoolismo. Gente, eu perdi vários empregos bons. Eu acordava para beber e bebia para dormir. Eu cansei de trabalhar alcoolizado, eu cansei de dirigir alcoolizado, por várias vezes. Fui buscado na rua inúmeras vezes. Perdi minha carteira 2 vezes. E hoje, eu vejo as pessoas bebendo, eu respeito. Quer beber? Beba. Entendeu? Tranquilo. Participei de AA, de grupo da igreja, de bebida e por aí vai. Isso é uma coisa que eu quero contar mais para frente com calma. Mas hoje eu não tenho estresse com essas coisas, não. Não tenho... Aí tu vai dizer, tu está acima de qualquer coisa? Não. Não é questão de estar acima de qualquer coisa. Eu não tenho estresse. Às vezes tem gente que diz assim, aquele bar, nossa, ele tem uma vitrine cheia de bebida. Olha, quando eu vou num bar que a vitrine é monstruosa de bebida, eu vou lá olhar. E falo, eita, essa aqui eu não conheço. Eita, essa aqui eu já bebi. Eita. Eu vou até por uma questão de curiosidade, mas é de boa. Você está entendendo? Você vai dizer, você não bebe mais? Poxa, às vezes no sábado à noite, minha esposa faz lá um negocinho, toma uma garrafa de vinho, uma taça de vinho, beleza, acabou o estresse. Aí vai lá o mês que vem, mas eu não tenho mais estresse com essas coisas. Cigarro, glória a Deus. Cigarro, pastor, é a mesma coisa. Claro, eu vejo uma pessoa fumando, eu sinto aquele cheiro, a coisa quando a gente fumava, você sabia que tinha o cheiro, mas você estava ali, né? Mas hoje o cheiro da fumaça do cigarro, para aquele que realmente deixou de fumar, não é um cheiro bom. Nossa, é horrível. É horrível. É essa a realidade. Mas hoje eu falo, poxa, Senhor, livre essa pessoa desse vício. Amém. Entendeu? É isso aí. Testemunho vivo. Né? É isso, tudo aquilo que nós analisamos. Ele trouxe um testemunho real. Ele tinha poder para deixar? Não. Mas ele clamou, ele pediu. E Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Ele está aí para libertar, para curar. Ele é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. É o mesmo que fez cego voltar a enxergar. Eu tenho falado isso. Vou morrer dizendo que é a realidade. Fez paralítico voltar a andar, abriu o mar vermelho, multiplicou os 3 peixinhos, 5 pães, e assim sucessivamente. Versículo 22. Vamos lá. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Uma coisa eu quero explicar. Quando nós nos convertemos das trevas, como nós já vimos na palavra, para a sua maravilhosa luz, você passou a ser um recém-nascido. Não existe impureza. Tá? A palavra de Deus esclarecendo, inclusive. Trazei
todas as criancinhas, porque delas é o reino do céu. E é por quê? Porque a criança, ela nasceu com o vírus do pecado. Mas a própria palavra de Deus determinou: trazei todas, até a criancinha, até enquanto ela não tenha consciência das coisas. Ela é criança. Está garantido o reino do céu. Deus é soberano. Então, tira, inclusive, essa dúvida. Né? Se você tinha, né? A criancinha, quando ela morre para a vida, determinado pelo próprio Senhor. Amém? Versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que, entre vós, foi evangelizada. Tudo aquilo que nós já analisamos até agora. A palavra que é o próprio Senhor, que é Ele quem está falando conosco, é Ele que apenas está usando o seminarista Rafael, e assim o pastor Paulo como apenas instrumentos dele. Tá? Vamos dar continuidade. Acredito que a hora já são 10h05. 10h05. Nós vamos concluir aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Veja toda a orientação de Deus. Quer ser abençoado? Né? Deixando, pois, toda a malícia, porque tem a maldade no coração. Né? Eu vou pegar aquela pessoa ali. Exato. Ele vai ver amanhã. Eu vou fazer uma falcatrua. Exato. Isso é real. Né? E aí, aquele mal volta para a pessoa mesmo. Certo? E todo engano, fingimentos, invejas, né? Invejando o que seu irmão tem. Estou dando alguns exemplos. Né? Invejando porque o seu irmão, quando eu falo irmão, pode ser irmão de sangue, pode ser um amigo que é irmão, né? Aquele mais próximo, quando o senhor bem coloca, né? Cobiçando o negócio que ele tem, enfim, o carro que ele tem, tá? Todas as murmurações, mas Senhor, é como no passado. Deus mandou as codornas, Deus supriu as necessidades, agora disse, olha, ao povo desobediente, só não guarde, é para comer hoje. Né? E aí o povo desobediente, falta de fé, pegava, botava no saco, guardava para o amanhã, estava podre. É essa a realidade. Então, não murmureis, né? Como já foi dito, né? Eu estou desempregado, tá? Pedi, dá-se-vos-á. Tá? Você vai estar desempregado até o tempo que Deus permitir. Porque tudo a Ele pertence. Todas as empresas. Tudo. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Novamente nascidos. O leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, presta, sabe qual é esse leite racional? Nós iniciamos o discipulado de onde? No começo. No começo, desde Gênesis. Da criação, para que possamos... Por isso que a importância do discipulado, que a palavra e os estudos vão engrossando, viu? Aqui ele está falando no amor, só orientando. Mas nós vamos chegar a um momento que ele vai dizer, você não fez, não? Eu vou fazer isso com você. E é o amor de Deus. Estou preparando, vai preparando o coração.
Nós temos o livre-arbítrio. Deus está traçando aqui um caminho, né, para a conversão, você caminhar. Tá? Versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por exemplo, nós estamos aqui. A natureza humana, eu tenho certeza, ela pede para você ir para a televisão. E nós estamos aqui sendo enriquecidos, porque estamos buscando ao Senhor, o conhecimento do Senhor. E quando nós adquirimos conhecimento, tá? O inimigo de nossas almas, ele vai perdendo. Então, isso é sabedoria. Isso é matar a natureza humana. Amém? Amém. 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem é essa pedra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra preciosa que foi rejeitada. Amém? Amém. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Olha, versículo 8, para a gente concluir aqui. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para quem? Para aqueles que tropeçam na palavra. O que é tropeçar? Conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Sendo desobedientes à palavra, desobedientes a Jesus, que é a própria palavra. O que é que vai acontecer? Para o que também foram destinados, no sentido de que nós vamos ver gradativamente, né? Versículo 7, deixa eu ver aqui. E assim para vós, os que credes, é preciosa, que é Jesus, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal esquina. E uma pedra de tropeço. Enfim, o que o senhor está dizendo é o seguinte, que quando se desobedece, você sabe o que é um cego guiando o outro? É complicado. É a mesma coisa. Um abismo traz outro abismo. E o Senhor permite. Tá? É essa a realidade. Obrigado, Espírito Santo, que eu, com gente velha, é assim, viu? Ainda falando da questão do dízimo. Não adianta você devolver dízimo se você anda com mentiras, se você anda roubando, se você anda adulterando, se você anda fazendo falcatruas. Deus não quer teu dinheiro, não. Pega teu dinheiro e vai para fazer urgia. Você está enganando-se a si próprio. Deus não precisa do dinheiro de ninguém, é tudo dele. O que ele quer é que ele próprio seja enaltecido, glorificado através das nossas vidas, com alegria. Com alegria. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. E assim, mostrando ao mundo Jesus visível na sua vida. Porque se prega sem ler a palavra também, com as nossas atitudes, com a mudança
das nossas atitudes. Amém? Mas, meus irmãos, na próxima quinta-feira estaremos dando continuidade ao estudo de conversão, que eu acredito que Deus fez maravilhas em todos quantos estão partilhando, tá? Tenho certeza que Deus esclareceu. Pastor Paulo, se for depender dele, olhe, mas na certeza, como também nosso irmão seminarista Rafael, mas na certeza que é o Espírito Santo de Deus que apenas está nos usando. Então, creia, você vai ser muito mais abençoado do que você imagina. Não interessa o que você possa estar passando hoje. Creia, apenas busque a santificação, que sem a qual jamais veremos a Deus. Amém? Amém, amém. Então, bom, agora Pastor Paulo, Oi. Antes de encerrar, eu queria deixar 2 versículos lá em 1 Pedro 2, o versículo Amém. 9 e 10, Amém. onde o Senhor diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que é o que eu quero dizer com isso? É que o nosso Deus, nós temos uma força que nos renova a cada dia, que se chama misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã, cada dia que nós abrimos os nossos olhos. A misericórdia de Deus se renova. Então, é um dia de cada vez. Né? Caminharmos com o Senhor, isso é importante. Deus abençoe e boa noite. Amém. Amém. Fica na paz. Bom, agora a gente tem que fazer a velha e boa propaganda da Paróquia da Misericórdia. Amém. O famoso QR Code. Aí, meu diretor. Pronto, falamos tanto em dízimos e ofertas, né? Está aí o QR Code da paróquia, né? O Pix. E qual é a coisa boa dessa história? Ninguém precisa se sentir obrigado a nada, mas as obrigações normais de água, luz, telefone, aluguel e por aí vai, tem que ser paga, né? Então, se cada um sentir no seu coração de dar o que puder, tá ótimo. E vamos para frente. Ô, pastor, e aquela campanha das cestas e tal, como é que está as cestas básicas? Olha, nós só temos a agradecer a Deus. Que está viralizando agora no Brasil inteiro, né? Está todo mundo pedindo, inclusive até a Rádio Jovem Pan, né? Os caras estão fazendo campanha para cesta básica. Agradecemos a Deus, porque Deus usou o seu próprio corpo. Né? Nós tínhamos uma meta, logo quando se iniciou, de 30 cestas básicas, e o Senhor mandou 50. Que bom. O senhor faz isso. Agora, cada um que depositou uma cesta básica, de milhões você vai receber. Amém. É dando que se recebe. Amém. Não é? Então, meus irmãos, a igreja está realmente passando dificuldades. Não é essa igreja local, mas a igreja do Senhor como todo, eu já falei isso, dentro do contexto da pandemia, né? Com esses decretos governamentais, e o medo do povo, né? Que a Globo Lixo tem posto, no coração do povo pavor. Né? Não cairá um fio de cabelo meu nem teu, sem que primeiro Deus venha permitir. Todos os meus dias e os teus dias estão todos contados. Ou você crê ou não crê. Agora, seja manso como uma pomba E prudente como uma serpente. Desde quando iniciou, tá? Orientado pelo nosso próprio presidente, eu tomo hidroxicloroquina, minha família toda.
Alguns de meus irmãos já tiveram corona, né? Assim como tem até o testemunho de Robson, o irmão de Robson, certo? Mas tiveram leve. Então, isso é sabedoria. Agora, eu posso ir dormir, você pode dormir e não acordar mais. Pode estar enclausulado ali, um quarto, recebe a comida toda esterilizada, vai dormir e não acorda mais. Essa é a realidade. Então, não temas. Enfim, com isso, os irmãos se ausentaram, mas você tem oportunidade. Aqueles que nós estamos aí alcançando, exercite a sua fé, faça um depósito através do QR Code, né, para a Igreja Episcopal Carismática Paróquia da Misericórdia. Da mesma forma, a igreja que você congrega, tá? A Igreja do Senhor é uma. Agora, lembre-se, para que esse programa, ou seja, esse ministério, seja colocado em prática, está aqui energia, está aqui ar-condicionado, né? Como um todo, eu não vou falar as outras, funcionário está aí aguardando, tem as despesas, assim são os demais cultos. Igrejas estão fechando, porque não tem o dinheiro de pagar o aluguel, e você retendo aquilo que não é seu. Que não é seu. Como é que você quer bênção? Amém? Amém. Então, meus irmãos, mais uma vez, mais alguma coisa e vamos orar? Missão cumprida. Vamos orar. Agora, irmã Cristina, Irmã Cristina, quer falar? quer fazer oração? Qual dos irmãos aí querem orar? Eu sempre oro. Hã? Quer orar hoje, não? Irmã Cristina? Quer fazer a oração final? Posso fazer, sim. Pronto. Então, ore pelas Então, famílias, pelo oremos. todo. Amém. Santo e eterno Deus, diante da tua presença, Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome. Queremos te agradecer, Pai, pela tua existência, pela tua graça, pela tua misericórdia na vida de cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque tu nos resgataste para ti, Senhor. Queremos te agradecer esta noite, Pai, por esses momentos onde aprendemos um pouco mais de ti. Meu Espírito Santo querido, vem nos dar sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento da tua palavra. Amém. Visita nesta noite a cada coração que estiveram Amém. assistindo essa aula online, aqueles que se apresentaram, aqueles que no seu silêncio aprenderam um pouco mais de ti, Senhor. Fortalece, pois os dias são maus, mas nós temos a ti, Espírito Santo, para nos renovar a cada manhã, como eu falei há pouco, que a tua misericórdia ela se renova, justamente para nos fortalecer, Amém. para nos conscientizar de que nós não devemos temer, porque tu és conosco, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada, Pai querido, pelo privilégio de podermos estarmos neste lugar, estudando a tua palavra. Amém. Pai, nos ensina, Espírito Santo, a colocar em prática na nossa vida, porque o maravilhoso da palavra não só é o conhecimento, mas é o viver o conhecimento. Nos Amém. ensina, aumenta a nossa fé, Senhor, nos renova, nos reveste com a tua armadura, Pai, e abençoa cada uma das pessoas, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, obrigada por tudo. Dai-nos um resto de noite na tua presença. Nos leva na tua paz, que excede todo entendimento, que o teu Amém. anjo nos acompanhe. O teu anjo, não qualquer anjo, Pai, mas o teu anjo com a tua espada de fogo desembainhada, nos acompanhe, guardando a nossa ida e a nossa chegada. Obrigada por tudo, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, pelo qual te oramos e agradecemos. Amém.